E aí, a Canix aqui. Hoje eu vou mostrar os próximos jogos que recriei na Godot Engine, seus desafios e algumas novidades. Então vamos começar. Para não acabar ficando ansioso demais e tentar criar o próximo Dark Souls, e falhar miseravelmente pois eu não prestei atenção nas aulas de engenharia de software, mas meu chefe me ensinou, então por que não tentar e ver se sai uma bagunça menor? Por conveniência, eu criei um projeto para cada jogo no GitHub. Assim eu posso anotar os requisitos, o que eu espero do jogo, como o progresso está indo, e o que falta para considerar uma tarefa como concluída. Por mais que o tempo para fazer o jogo tenha aumentado um pouco, o resultado foi bem mais consistente e com muito menos bugs. Depois de alguns dias levantando os requisitos de projeto e criando os arquivos que o jogo precisa, eu comecei a criar o jogador. As regras são simples. A cobra vai na última direção pressionada que é válida, então ela não pode se mover para trás nem andar por cima de si mesma. O mapa do jogo é uma grade, então cada pedaço da cobra ocupa um bloco. Internamente, a cobra é uma lista onde o primeiro item é a cauda e o último é a cabeça. Então sempre que ela se mexer, a cauda antiga sai e o segundo item se torna a nova cauda. E o novo item surge no final da lista, onde a cobra está indo, esta sendo a nova cabeça. Com isso eu já consigo controlar a cobra, mas não enxergar ela. Para resolver isso, eu montei uma sprite sheet e desenhei no tilemap a cobra. Cada parte dela é desenhada dependendo da posição na lista e a direção que ela estava indo. Corrigir as curvas levou um pouco de tentativa e erro, mas a ideia por trás é bem fácil. Pensa comigo. Para desenhar uma curva, eu preciso saber a direção original da cobra e para onde ela girou. Então, com esses dois pontos e sabendo que para cada sprite há duas formas de ativar, o código busca uma lista completa com todas as combinações possíveis, então sabe, opa, esse é o sprite correto. Com o jogador pronto, eu comecei a estruturar o jogo, criei a cena principal e defini as primeiras regras. A cobra não pode escapar da grama e não deve colidir consigo mesma, caso contrário, ela morre. Diferente do Breakout, toda a fase pode ser montada em tilemaps, como se fossem diferentes camadas. A primeira camada é a fase, onde a grama foi desenhada, a cobra é uma camada separada, e a última que precisa ser feita é os itens. No momento, o único item é a maçã, mas você pode adicionar mais itens se quiser, como comidas melhores ou até armadilhas. Para terminar, eu adicionei as condições de vitória e derrota e criei uma interface. Então, bem no finalzinho, me surgiu a primeira falha. Uma fileira delas, na verdade. Oi, cobra. Você consegue funcionar em fases de tamanho diferente? Ah, apesar desses problemas, o resultado ficou... Seguindo a proposta de tentar me organizar e não fazer feature creep, só adicionar o que tem no jogo original e dentro da lista de tarefas, eu fui montando Space Invaders como se fosse um quebra-cabeça. O jogador é um tanque que pode ir para os lados, ele atira foguetes e pode morrer se acertado por um projétil inimigo. E simples assim eu já sabia o que precisava para fazer tudo, sem excessos. Como não é apenas o jogador que pode atirar, eu fiz uma subtarefa para criar um projétil genérico e então criar as variantes que precisava. Completei a subtarefa e então o jogador estava pronto. Ele ficou praticamente inalterado do começo ao fim. Só precisei adicionar sinais para que a fase soubesse que ele morreu e atualizar essa interface conforme necessário. Essa foi a minha parte favorita do projeto. Ela mostra muito bem a diferença que faz ter uma estrutura planejada. Aqui temos um alien. Por si só ele não faz muita coisa. Ele pode atirar e morrer. O problema começa quando você começa a mexer com a tropa. Eles têm noção de espaço, se movem em conjunto e cada coluna pode ser aleatoriamente escolhida para atirar. Da mesma forma que o Space Invaders de arcade, eles se movem a cada segundo e a frequência aumenta conforme os aliens morrem, criando assim uma curva de dificuldade conforme o tempo passa. A tropa é uma representação muito boa da orientação a objetos, pois para ela funcionar, ela precisa de componentes, nesse caso os aliens, além de oferecer mais possibilidades quando formada. Para incentivar os jogadores a continuarem jogando, eu implementei um contador de dificuldade. Toda vez que as tropas morrem, o jogo reinicia a fase, mas com algumas diferenças gradativas. As tropas começam mais perto de você, tem mais inimigos e os discos voadores passam mais rápido pela tela. Com isso a dificuldade vai aumentando gradativamente. Desce toda vez que passa de fase, mas nem sempre é igual antes, até chegar no máximo que eu consegui implementar.
Adicionar mais aliens ou acelerar mais ainda na dificuldade máxima deixava o jogo impossível ou causava bugs. Então, acho que ficou legal. Uma das qualidades da Godot Engine é a facilidade em customizar a interface. Nos primeiros jogos eu preferi mudar muito pouco e seguir o padrão da engine. Dessa vez eu decidi experimentar um pouco. Montei os botões verdes como cor dominante e que ficam amarelos ao clicar, além de estilizar as bordas para ter uma cara meio futurista. E eu passei mais algumas horas no menu porque o cérebro decidiu funcionar no banho e me deu uma ideia legal. Os aliens invadem o menu e ficou muito bom. Pois é, ficou muito bom. 10 de 10. Melhor jogo que já fiz. Se alguém desejar fazer sua própria versão, deixo aqui algumas melhorias que você pode tentar. E por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem, deixem um like se gostaram do vídeo e compartilhem com os amigos. Até a próxima, valeu! I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. I'm in space. I know you are, mate. Yeah, we're both in space. Anyway, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'm in space. I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And I am genuinely sorry. I'm in space. The end.